Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rodrigo Marinho, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou um homem pardo, de cabelos castanhos escuros, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa preta e o ambiente da aula é um estúdio de TV que eu usarei uma tela interativa para fazer algumas anotações. Bom, pessoal, essa aula de hoje vai falar um pouco sobre todo o funcionamento da célula. A gente denomina de fisiologia celular. Mas não esqueçam que a gente está falando de citologia desde o seu histórico. Na aula passada a gente falou sobre as estruturas de revestimento da membrana e agora, literalmente, a gente está adentrando, a gente está entrando na célula para visualizar melhor os órgãos, as organelas que essa célula possui. Mas antes eu quero apresentar primeiro para vocês os tipos de células que existem. Vejam, ó, existe o tipo de célula procariótica, que vocês estão vendo aí na tela. É um tipo de célula que a gente vai encontrar nas bactérias. Notem que uma célula procariótica tem como principal característica não apresentar uma organela chamada núcleo. E existem também as células eucarióticas. Essas células eucarióticas, ó, são divididas em eucariótica animal e eucariótica vegetal. Claramente, as eucarióticas animais são representadas pelos protistas, né, o reino protista, pelo reino fungi e pelo reino animal. E claramente a célula vegetal é representada pelo reino vegetal, ou reino metafita. Bom, pessoal, para a gente entender um pouco melhor sobre todo o funcionamento fisiológico dessas células, a gente vai precisar, claro, analisar tudo isso num microscópio. Vocês sabem que o microscópio eletrônico ele tem um poder de visualização muito melhor do que o óptico. Há algumas estruturas que a gente consegue visualizar no óptico, mas o eletrônico é excelente para isso. Foi com o eletrônico que a gente veio basicamente definir todos os tipos de organelas que existem nas células. Claramente, uma célula procariótica ela não possui organelas, a não ser que você queira considerar o ribossomo como organela. Isso aí é muito controverso porque depende do autor. Tem alguns autores que consideram o ribossomo como organela, tem outros que não consideram. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma célula procariótica que reúne todas as estruturas que a gente conhece de uma célula procariótica. Todas as bactérias vão ter isso? Não. Algumas bactérias vão ter, outras não. Por exemplo, aqui vocês estão vendo a cápsula, uma estrutura de mureína que dá mais proteção à célula, procariótica no caso. A parede celular, uma estrutura rígida de revestimento feita de um material chamado peptídeo glicano. Abaixo da parede celular a gente encontra a famosa, ó, tema da nossa aula, membrana plasmática, da aula passada. Essa membrana plasmática ela tem tanto evaginações como as fibras, que são estruturas que serão usadas para uma melhor adesão da bactéria no seu hospedeiro, como também será usada para um processo de reprodução sexuada chamada conjugação. Essas fibras elas vão formar uma estrutura chamada pile sexual. E existe também, ó, invaginações provenientes da microscopia chamadas de mesossoma ou mesossomo. Essa estrutura ela é caracterizada nos vestibulares como uma estrutura responsável pela respiração celular aeróbia, mas isso também é ainda muito complicado de se falar porque, na realidade, em toda a extensão da membrana plasmática, existem enzimas para o processo respiratório, para a respiração celular aeróbica, beleza? A gente costuma dizer que o mesossoma é um tipo de fake news da microscopia. Se a gente atravessar a membrana plasmática, nós encontramos o citoplasma, que é toda essa área interna da célula,
e o hialoplasma, que é uma espécie de fluido, uma espécie de líquido meio gelatinoso à base de água, sais minerais, proteínas e etc. O que a gente encontra aqui dentro do citoplasma? Dois tipos de DNAs. O DNA em nucleoide, mais denso, que está armazenando as características dessa célula, e o DNA plasmidial. Os plasmídios, um DNA circular com poucos genes, que geralmente é responsável por processos de resistência bacteriana a antibióticos. É aqui, por exemplo, que acontecem algumas mutações e tornam essas bactérias mais resistentes a um determinado tipo de antibiótico. Um outro tipo de função do plasmídio é também na reprodução sexuada. É ele que é passado de uma bactéria para outra na reprodução sexuada. E para finalizar, pessoal, vejam que algumas bactérias podem ter uma estrutura de locomoção chamada de flagelo. Detalhe, esse flagelo que vocês estão vendo aqui não é proveniente de uma organela não membranosa chamada centríolo. O centríolo nas eucarióticas vai formar o flagelo e os cílios, além de formar as fibras do fuso. Tá? Flagelo e cílio são estruturas locomotoras. Como aqui, esse flagelo é uma estrutura locomotora, só que ele não é proveniente dos centríolos, ele é feito de um conjunto de proteínas chamadas de flagelina. Tranquilo, pessoal? A célula eucariótica, ela já tem um nível de complexidade extremamente alto. Se a gente fosse comparar aí uma célula procariótica com uma eucariótica, a procariótica seria, por exemplo, como uma casa numa cidade, e a eucariótica seria a cidade inteira. Ou seja, o nível de complexidade aqui é muito mais elevado. Tamanhos, formas, processos fisiológicos e etc. Isso se deve ao quê? Se deve automaticamente às organelas que vocês estão vendo sendo apresentadas aqui dentro do citoplasma, sustentadas principalmente pelo citoesqueleto, que é uma espécie de esqueleto da célula. Existem, percebam, organelas na animal e existem organelas na vegetal. Só que vai ser importante vocês saberem as organelas que existem exclusivamente na célula animal e as organelas que existem exclusivamente na célula vegetal. Vejam aqui nessa tabela que, por exemplo, a célula animal ela não tem parede celular, a não ser que você esteja falando dos fungos. Os fungos têm a parede celular de quitina, beleza? Células animais, por exemplo, não têm plastos. Plastos são o quê? São organelas relacionadas à fotossíntese, beleza? Células animais não tem vacúolo de sulco celular, que armazena água, mas tem o vacúolo contrátil que a gente viu na aula passada nas amebas, para ela bombear o excesso de água. Nas células vegetais, vejam que não tem lisossomo, uma organela relacionada à digestão, e em vegetais inferiores ao centríolo atuando no processo de divisão. Nos superiores, como angiospermas, etc., não aparecem centríolos, tá? Então, basicamente, cada organela aqui, pessoal, vai ter uma atividade, vai ter uma função, todas sustentadas por esses conjuntos de proteínas tubulares, como a gente está vendo aqui no citoesqueleto. São tubulinas, filamentos intermediários, etc., que vão basicamente formar o esqueleto da célula, uma estrutura de sustentação que também contribui aí basicamente para todo o transporte celular, para a sustentação de organelas, para o movimento da célula e assim sucessivamente, beleza? Aqui, eu quero apresentar para vocês as principais organelas e suas respectivas funções. Vejam bem aqui o núcleo envolto por uma membrana chamada carioteca, que internamente tem também um fluido chamado nucleoplasma, cuja característica é armazenar o DNA, a principal molécula da hereditariedade, que armazena as nossas características. Vejam que logo do lado do núcleo, basicamente ligado a ele,
tem o retículo endoplasmático, um conjunto de tubos membranosos por onde transportam-se substâncias. Detalhe, no retículo endoplasmático rugoso ou granular, os ribossomos da sua superfície sintetizam proteínas para exportação. No retículo endoplasmático liso, não há esses ribossomos, por isso ele é chamado de liso ou agranular. É um cara voltado também ao transporte de substâncias, síntese lipídica e desintoxicação, sendo encontrado principalmente no fígado. Existe aqui o complexo de Golgi para armazenar e secretar substâncias e também formar os lisossomos, estruturas da digestão intracelular. Um outro detalhe sobre ele é que ele forma também o acrossomo, que é uma bolsa que está na cabeça do espermatozoide para facilitar o processo de fecundação. Os centríolos, para a formação de cílios e flagelos, e também para contribuir para a divisão celular. E os ribossomos, que vejam aqui sintetizando proteínas. Peroxissomos, para degradar a água oxigenada usando a catalase. E as mitocôndrias, encontradas tanto em célula animal como em vegetal, para realizar o processo de degradação da glicose e produzir energia. Então, basicamente, todas essas organelas que vocês têm aqui, com exceção dos centríolos e lisossomos, a gente encontra também aqui na célula vegetal. Na célula vegetal, vocês têm que ter cuidado em observar a parede celular, a parede celulósica, como a gente costuma dizer, que já é para te induzir a lembrar que isso aqui é feito de celulose, que é o carboidrato mais abundante. Essa parede ela é rígida, permeável, que quer dizer que ela permite a entrada e saída de substâncias. Existe aqui também o que a gente viu quando falou da osmose, que é o vacúolo central. Esse cara ele está aí armazenando água. Essa água é importantíssima para o processo fotossintetizante. Claro que na fotossíntese não é só água que essa célula vai precisar, ela vai precisar de água, gás carbônico, luz e etc. Tá? Existe aqui também algo que vocês têm que se preocupar, que é o famoso cloroplasto. Professor, por que que aqui eu chamei de plasto e lá eu chamei de cloroplasto? Simplesmente porque esse plasto é um plasto verde. O prefixo cloro significa verde. É um tipo de plasto que tem como principal pigmento fotossintetizante a clorofila, que é o que vai capturar a luz e automaticamente participar do processo fotossintetizante. Aqui não tem peroxissomo, mas tem uma estrutura chamada glioxissomo, que ajuda no processo de germinação. Todo o resto, basicamente, é o que você encontra no animal, com as mesmas funções. Então, basicamente, é você tentar entender todo esse estudo comparativo e aprender sobre a função de cada uma, beleza? De cada organela. Vejam aqui, pessoal, a primeira questão que a gente vai fazer, ela está basicamente fazendo a comparação entre uma célula procariótica e uma eucariótica. Células procarióticas têm organela membranosa em seus núcleos? Absolutamente nada a ver. Primeiro que não tem organela e segundo que não tem núcleo. Não poderia ser a letra A. Genoma isolado por envoltório nuclear está te induzindo que tem núcleo na letra C? Claro que não. Não tem núcleo, é anucleada. Nucléolos distribuídos no citoplasma, nucléolos na célula eucariótica produzem ribossomos. Absolutamente nada a ver. Cromossomos lineares no interior do núcleo, de novo, não há núcleo numa célula procariótica. O que ela tem é ribossomo comparado à eucariótica. Nas células vegetais, existem várias organelas comuns às células animais, como diz a número 2. E aí ele quer que tu compare uma célula à outra. E ele está dizendo aqui, que uma dessas organelas vai usar a luz para produzir a própria comida. Qual organela usa a luz para produzir a comida? Claramente é o cloroplasto. As organelas, no caso, os plastos, eles têm relação direta com a produção da comida, que faz com que a gente denomine essas células de autótrofas,
ou esses seres vivos de autótrofos. Na questão número 3, ele fala sobre uma organela originada do sistema golgiense. Coloquei até uma seta agora há pouco para vocês, para te induzir que a partir do Golgi nasce uma organela que vai atuar no processo de digestão, conhecida como lisossomo, que é a digestão intracelular. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos sobre todo o funcionamento fisiológico da célula. Nós vimos as organelas, suas formas e as suas funções. Esse assunto ele é importantíssimo para o vestibular da UEA. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o Preveste UEA em todas as redes sociais. Um grande abraço e até mais!